Um dos pontos cruciais na marcenaria é na hora de projetar, e é simplesmente aonde muita gente erra, onde muita gente não presta atenção e detalha tudo, porém na hora que vai colocar o móvel no lugar, esquece que deixou de observar alguns pontos. Então, acompanhe nesse vídeo os erros que eu vou deixar que você não cometa mais, beleza? São ideias que eu venho acompanhando pessoas durante muito tempo que fazem errado e vão partilhando, assim como também os erros que eu já cometi, beleza? Lembrando o seguinte, nós vamos começar uma nova playlist aqui, onde eu vou colocar vários vídeos relacionados ao projeto dessa cozinha, que é a cozinha do ambiente da minha mãe, conforme eu disse no vídeo anterior. E aí, a gente vai fazer o detalhamento dos pontos principais que eu olho a cada vez que eu vou fazer um projeto, independente se é este ou de outro cliente, pontos principais. Depois eu vou fazer a explosão do desenho e o plano de corte, tudo separadinho. Eu utilizo o corte cloud, a gente vai ver isso pela frente. Então são vários pontos aqui que eu vou passar hoje, que é para você, na hora de criar um projeto, ter mais segurança, beleza? É um checklist que vai te ajudar bastante. E outra, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, só se ele te ajudar de alguma forma e você gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal e dá um joinha, beleza? Vai ajudar demais. Minha intenção sempre é ajudar vocês, beleza? Sem enrolação. O primeiro ponto que eu quero observar também dizer, e desculpa porque a iluminação aqui não está muito legal. Como essa casa eu tô fazendo, né? Eu construí ela do zero para minha mãe, então a gente acabou de colocar a cerâmica na parede e a cerâmica na parte de baixo. Eu não coloquei cerâmica nas laterais porque eu tinha tido um plano, agora eu mudei a ideia. A gente vai fazer apenas com massa corrida mesmo. Vai ficar mais fácil, mais funcional, mais simples, é o que a minha mãe quer. Um dos pontos que a gente tem que ter muita atenção, primeiramente, sempre atenda o que o cliente quer. O cliente, ele vai decidir o que ele quer fazer. Não é você que vai decidir para o cliente, ok? Você vai dar ideias, você vai dar opiniões, mas a voz final sempre é do cliente. Não faça pela sua cabeça, porque o que acontece? Quando der errado de alguma forma, o cliente vai dizer, foi você que me disse isso. Agora, se o cliente te diz algo e você já sabe que aquilo ali não vai ser bom, aí você pode opinar. Você diz, olha, eu já fiz assim e não funcionou, não fica legal, não fica bonito, o que está na tendência agora é assim, mas é você que decide, eu faço do jeito que você quiser, tudo bem? O cliente sempre tem a razão. Esse é o ponto principal. O segundo ponto que eu não gostaria de esquecer e já mencionar de uma vez é o primeiro detalhe que eu sempre olho. O local aonde você está indo levar o móvel, antes de projetar o móvel, se é apartamento, se você consegue ter acesso ao elevador do prédio, se o móvel vai passar, geralmente é 2.000 de altura, né? E aí a gente consegue levar o móvel, mas e a altura interna do elevador? Será que vai caber? Então são pontos que você precisa ter conhecimento. Sempre observa isso. A entrada principal da porta, ela é uma entrada mais larga ou é uma entrada mais estreita? Por que eu estou falando? Às vezes você vai levar um módulo já pronto, é só chegar e encaixar e o trabalho de montagem final vai ficar na obra. Mas será que o seu móvel está sendo projetado de acordo com a porta principal? Isso aí é um ponto que pega, tá? Se você não tem atenção e faz isso na hora que você chega lá, não bate. Tô falando com vocês com muita propriedade porque eu fiz um móvel na minha região e levei o móvel a 200 e poucos quilômetros de distância. Na hora de chegar, ele entrava pelo elevador, ele subia. Porém, na hora de levar para o local onde o cliente queria, o móvel não subiu. Então, nós tivemos que desmontar o guarda-corpo inteiro da escada. E o que eu estava planejando de fazer com 2 horas, eu gastei o dia todo para fazer. Então, é um detalhe que eu não tive observação. Também eu não conseguia saber aonde eu ia montar esse móvel de primeira mão, né? Porque eu peguei tudo apenas por projeto. Era um projeto vazio, né? Não tinha nenhuma necessidade de medidas exatas, porque ele ficaria solto. Era uma ilha. Então eu passei um pouco de aperto, só para ajudar a observar. Então, recapitulando, sempre lembre aonde você vai levar esse móvel.
Também saiba se você terá ajudante para ajudar a carregar ou se você vai carregar sozinho, porque uma coisa é fazer sozinho, outra coisa é com alguém ajudando. Então observe. Observe também o frete, do que se você vai conseguir levar de uma vez todos os módulos ou se você vai ter que ir mais vezes. São pontos que não podem faltar. Você precisa orçar isso, precisa colocar isso na ponta do papel. Senão você vai ter prejuízo. E aí você vai ver que você está trabalhando sem valorizar o seu trabalho. A gente não deve trabalhar sem valorizar o nosso suor, nossa mão de obra. Porque fazer móveis não é fácil. É divertido, é gostoso, mas dá trabalho. E para ficar bem feito, né, a gente fazendo com amor, uma coisa dá trabalho. A gente já percebeu isso em alguns vídeos aqui. O ponto que eu sempre observo também, que eu não quero esquecer, isso aqui já de imediato eu quero falar, é a chapa de MDF, se você trabalhar com ela no branco ou alguma tonalidade neutra, que não vai ter, o que eu quero dizer, sem ser amadeirado, se você trabalhar com algum material neutro, né, ou de cores, você não precisa observar a posição da chapa, posição de desenho da chapa. Porém, se você trabalha com a chapa amadeirada, os veios da madeira sempre vão correr na forma horizontal, ou seja, na forma maior da madeira, que é 2730, 2740. Então, desses 2780, é aí que está a pegadinha. Muita gente projeta o móvel para cozinha, por exemplo, neste caso aqui, este móvel, só essa largura daqui até o final dessa bancada está dando 2.900. E aí a pessoa projeta tudo bonitinho para colocar uma ripa aqui na parte superior de 2.900. O projeto aceita tudo. Porém, na hora que você vai colocar a ripa, você esquece que a medida da chapa é 2.780, 740. Ou seja, você vai ter que fazer uma emenda para não ficar tão feio assim. E essa emenda vai deixar o seu trabalho ruim, não vai ficar com visão boa. Então, geralmente quando o móvel é acima dessa medida da chapa, eu não coloco essa ripa na parte conforme essa saia aqui, só de exemplo, tá? Então eu não coloco. Fica bonito o móvel assim? Fica. Mas não vai ficar bonito se você tiver um móvel acima dessa medida da chapa. Então é um ponto crucial. Quando é um móvel amadeirado, você ainda pode disfarçar um pouco com em conta dos veios da madeira. Mas se não bater, vai ficar pior ainda. Então é uma dica para você evitar. Então o que você faz? Do jeito que eu vou projetar e vocês vão acompanhar. E esse móvel aqui à frente dele é amadeirado. Então eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer com um puxador aqui, estilo cava. Até a primeira ideia vai ser essa. Então eu vou fazer gaveteiros aqui, funcionais. Vou fazer uma báscula aqui na parte inferior dessa para acesso, para manutenção. E aqui, a minha mãe é uma pessoa muito simples, então ela não quer que eu faça cooktop, ela não quer mudar a geladeira, o fogão dela é daquele simples ainda. É o que o cliente quer, ok? É minha mãe, eu tenho que respeitar. E se fosse um cliente também eu deveria respeitar. Eu não posso impor o que é mais bonito porque eu acho que é mais bonito. Então eu vou fazer um esconderijo aqui para o gás. Aqui na minha região a gente usa o gás, não é um gás encanado, então é um gás que a gente compra botija. Então vai ficar o fogão dela aqui nesse lado e a geladeira. Não vai ficar bonito? Para mim não, mas para ela vai. É o que interessa para ela. Então muito cuidado com o que o cliente deseja, ok? Então eu vou esconder isso aqui, a gente vai projetar junto. É um armário de cozinha, coisa simples, mas eu espero fazer com a melhor qualidade que eu consiga. E a princípio a minha mãe não quer armários aéreos, a princípio ela não quer. Se eu conseguir depois, né, futuramente, colocar um armário aqui, a gente faz um outro vídeo explicando, beleza? Então, geralmente, o armário de cozinha, ele tem entre 500 a 600 milímetros de profundidade, ok? A profundidade porque é aonde vai correr as suas corrediças, aonde vai ficar o projeto do móvel. Então a gente vai, na hora de dimensionar, eu vou explicar para vocês os detalhes que eu olho para não ficar pingando água no móvel, para evitar de dar prejuízo, porque o MDF não suporta a água, né? Tem muita gente que também não suporta, né? A altura dessa bancada, um detalhe, neste caso aqui,
fui eu que fiz, tudo fui eu que fiz. Eu assentei a bancada, eu coloquei a cerâmica do chão, eu fiz as paredes, eu fiz a parte elétrica, eu estou fazendo a parte elétrica, eu fiz essa cerâmica. Eu falei, eu faço de tudo pelo meu esforço, também porque é minha mãe, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei o que eu fiz, eu sei que a parede está no prumo, eu sei que está no esquadro, eu sei que aqui embaixo está tudo nivelado. São pontos que a gente tem que sempre ter atenção. Nivelamento, prumo, tomadas, encanação hidráulica, parte elétrica, tudo isso você tem que pôr no papel quando você vai dimensionar. Caso contrário, você trazendo os módulos para montar no local e na hora de colocar, você corre o risco de atravessar um cano, furar uma parte elétrica e trazer um transtorno. Aqui já está tudo pronto. Imaginou eu ter que cortar isso aqui porque eu fiz uma besteira na hora de assentar um módulo, acertei um cano aqui. Então tenha atenção com isso. Outro ponto é que para essa bancada eu deixei ela sentada na parte superior aqui com 870. Pode ficar até 900, ok? Acima disso fica muito alto e não fica funcional para quem vai colocar a bancada sozinho. Ou se você ainda não colocou a bancada e pensa em colocá-la para depois fazer o móvel, lembre-se desse detalhe. Acima de 900 de altura vai ficar desconfortável, beleza? Então eu vou projetar tudo com esse espaço, pegando daqui até o solo, ok? Eu deixo um rodapé também. Esse vídeo de hoje é apenas para introduzir com a nova playlist que a gente vai ter, beleza? Acompanha aí, não se esquece, dá um like e seguimos pro próximo vídeo. Valeu!